noite a todos. Estou aqui de volta na Comunidade Espírita Nova Era do Vale do Jequiriçá, Bahia. Um abraço de José Alberto, meu irmão Celso Seara, a todos os trabalhadores dessa casa, a Transvale FM, fazendo essa abertura dessa palestra de Karina Merbo. Então vamos assim. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado, quer andando. Sabes de todos os meus passos, antes que haja em mim palavras. Sei que tudo me conhece, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tua mão em mim reposa. Ciência é grandiosa, não alcanço de tão alto, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Olá, queridos amigos, queridas amigas, irmãos em Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos envolva na sua proteção, na sua paz, na sua luz, no seu amor. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos, estamos aqui a convite da Comunidade Espírita Nova Era, pela pessoa do coordenador Carlos Alberto. Meu abraço, um beijo com muita luz para todos vocês. Hoje estamos aqui para falar sobre mais um tema que Jesus sempre aborda nos evangelhos canônicos. É sobre o perdão. Quem de nós nunca sentiu no nosso íntimo o quanto é duro ser humilhado? Quantas vezes, simplesmente por antipatia, somos perseguidos, nos tornamos alvos de fofocas, somos difamados ou até mesmo caluniados. Para aqueles que não são da área do direito, eu vou até fazer uma diferenciação do que seria a difamação e a calúnia. A difamação, a gente difama alguém quando a gente desqualifica a pessoa. Por exemplo, eu falo, sai daqui, seu ladrão. Eu estou difamando essa pessoa, estou diminuindo a qualidade dela. A calúnia já é imputação de um crime, né, de um ato ilegal a alguém. Então, para ficar prático, né, para se entender, quando eu chamo alguém de ladrão, eu estou difamando. Mas quando eu digo, fulano foi ele que subtraiu aquela mercadoria da loja, foi ele que, muitas vezes a gente fala roubou, né, mas na verdade é furtou. Então ele está cometendo um crime, imputando a ação de um crime a alguém. Isso é caluniar. Porque a gente ouve aí sempre falar e não consegue diferenciar. Então, diante de todas essas ofensas, essas fofocas,
isso tudo que vem nos atinge, porque algumas pessoas conseguem seguir em frente com o coração leve, sem apresentar qualquer vestígio de que tenha sido profundamente ofendida naquela ocasião, com aquela determinada pessoa, enquanto outros carregam aquela mágoa, o rancor, né, por vida fora, carregam consigo, às vezes até desencarnarem. Porque uns conseguem passar por cima dessas ofensas e outros têm uma grande dificuldade. A mágoa, o rancor, envolvem o indivíduo de fluidos deletérios, fluidos nocivos, que geram um desequilíbrio em alguma região do nosso corpo espiritual. Lembra que nós somos trinos enquanto estamos encarnados. Somos essência espírito, temos um corpo espiritual, que é o perispírito, e um corpo biológico, que permite que a gente vivencie as experiências enquanto encarnados. Então, esses fluidos deletérios, sempre refletindo ali, né, aquela energia, nas moléculas que fazem parte do nosso corpo orgânico, vão gerando um descompasso biológico, vão gerando distúrbios naquela região onde há uma concentração maior de fluidos, um determinado órgão. Muitas vezes isso pode até evoluir para um câncer. Tudo isso, por quê? Porque a pessoa não conseguiu digerir aquela situação, aquela mágoa, aquele rancor. Ou seja, a pessoa não conseguiu perdoar. Para vocês terem ideia, atualmente o perdão ele é considerado uma terapia que previne doenças e ajuda na manutenção da saúde física, da saúde emocional e da saúde espiritual. Sim, da saúde espiritual. Você tem cuidado da sua? Eu imagino que você hoje já se alimentou, provavelmente já fez um asseio, né? Tomou um banho. Então você está cuidando do seu corpo orgânico. E em que momento você está cuidando do seu corpo espiritual? Porque nós temos que desenvolver a nossa saúde espiritual. A saúde espiritual nós vamos alcançar através da paz. E a paz é um trabalho interno de cada um. Um trabalho individual. Uma busca individual. A moderna psicologia, né, nos livros de Joana de Ângeles, a gente vai sempre encontrar ela afirmando que as pessoas que não perdoam, elas adoecem com mais facilidade. Aquela mágoa que se torna crônica, né, acaba levando a pessoa à depressão e a desequilíbrios psíquicos. Quando nós odiamos alguém e criamos aquela fixação na pessoa, cada vez que a gente revive a situação, aquela situação ruim que provocou a mágoa, o nosso organismo ele sofre o estresse como se a situação estivesse ocorrendo novamente. Vocês já ouviram falar sobre ressentimento? Ressentimento é isso. É sentir tudo novamente. E cada vez que você pensa, repassa aquela situação que você ressente, né, tudo novamente, termina por desencadear que substâncias químicas do nosso corpo, junto com os fluidos também deletérios espirituais, porque lembremos que nós somos antenas vivas aqui, isso gera um desequilíbrio imenso, não só organicamente, mas principalmente perispiritualmente. Por isso, um sábio conselho é o de não permanecer ressentido. É de não ficar ressentido com as falhas alheias.
Nós não controlamos o outro. Nós não somos responsáveis pelo que o outro faz, pelo que o outro fala, principalmente pelo que o outro pensa. Nós somos responsáveis pelo que nós pensamos, pelo que nós fazemos, pelo que nós sentimos. A gente não pode responder pelo outro. Então, quando o amor se faz realmente presente nos relacionamentos, não há lugar para ressentimentos. Há lugar somente para a compreensão. Compreensão que somos seres diferentes, em estágios diferentes de evolução. Inclusive, nós sintonizamos, né, nós temos afinidade com os semelhantes. E muitas vezes a gente não se dá conta que os nossos íntimos pensamentos que a gente não está externalizando, eles estão gerando um campo vibratório em que outros espíritos estão sintonizando conosco. Então, aquilo que nós queremos ocultar às pessoas à nossa volta, a gente não oculta para os espíritos que estão convivendo conosco. Por isso, não vamos ficar alimentando esses sentimentos deletérios de raiva, rancor, mágoa. E como que a gente se liberta disso? Através de quê? Do perdão. O perdão, ele é libertador. Ele nos solta daquela situação nociva, né? Aquela situação que possibilita, inclusive, muitas vezes até que a gente consiga se distanciar, não só da situação, mas também do ofensor. Por quê? Porque é no momento que a gente é uma ocasião, uma oportunidade que temos de perceber que aquela pessoa que nos ofendeu não está no mesmo grau evolutivo que nós. Que eu, que você. Por quê? Essas pessoas que nos agridem, que têm um comportamento de nos odiar, de ter algum tipo de inveja, de nos colocar em situações difíceis, são pessoas que nós chamamos de espíritos antipáticos. Do nada, às vezes a pessoa não te conhece, mas cria aquela certa resistência em relação a você. E ela começa a criar caso em relação ao seu posto no trabalho, em como você se porta na família, achando que você é privilegiado, e começa a criar situações embaraçosas na sua vida. Muitas vezes até nos ofendem. Essas pessoas que nós chamamos de são espíritos antipáticos. São espíritos que estão em estágio evolutivo diferente do nosso. Por estarem em estágios diferentes, nós estamos em estágios diferentes, acaba havendo uma incompatibilidade. E essa incompatibilidade é justamente pela falta de compreensão do espírito mais atrasado em relação ao espírito mais evoluído. Então, quando vêm essas situações, elas nos servem, inclusive, de alerta para percebermos que estamos convivendo com espíritos antipáticos. E aí a gente pode se proteger de determinadas situações, ter mais cautela com o posicionamento dessas pessoas, mas também são oportunidades para perdoarmos. A gente precisa se lembrar que o que nos atrai, o que atrai os espíritos entre si, é essa sintonia. Mas o que une os espíritos são os sentimentos. Os espíritos são atraídos por sintonias, emoções, tudo que nós vibramos. Mas eles permanecem por causa do nosso sentimento. E não existe sentimento mais poderoso do que o amor. Quando você atrai espíritos e faz com que eles permaneçam ao seu lado, na sua companhia, através do amor,
Esses são os bons espíritos, porque os espíritos que já conseguem viver o amor são bons espíritos, são espíritos mais evoluídos. Aí você diz, mas a gente também pode se unir através do ódio. Muitas vezes, para aquele espírito ainda menos evoluído, acaba havendo a união, a obsessão, né? Através do ódio, do rancor, da mágoa. A pessoa desencarna e vai para, segundo André Luiz, né? O espírito André Luiz, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, vários relatos que nós temos, é a pessoa desencarnar e viver o ódio no mundo espiritual. Por quê? Porque não trabalhou o perdão. E o que é esse ódio? O ódio seria a antítese do amor? Eu gosto muito de uma frase que Chico Xavier proferia, mas na verdade é de autoria do espírito André Luiz, que fala: tudo é amor, até o ódio, o qual você julga ser a antítese do amor, nada mais é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Então, o que faz com que os espíritos se atraiam são as sintonias, as afinidades. Entretanto, o que nos une é o sentimento de amor. E nós temos que trabalhar para que esse sentimento de amor seja um sentimento de amor, um amor saudável. E não o ódio que adoeceu, né? O amor que adoeceu e virou ódio. Não. Para vocês terem ideia, eu vou contar aqui um caso que em 2002, quando o Chico estava desencarnando, né? Em 2002, o mundo conheceu o drama de uma mulher negra, pobre, lá da Nigéria, Safia Hussein. Ela, quando tinha já uns 37 anos, foi condenada à morte por um tribunal que segue a lei islâmica. A gente tem que lembrar que a lei islâmica é uma lei, uma legislação muito vinculada ao Corão. Então, é basicamente uma religião. O crime de Safia foi ter concebido uma filha fora do casamento. E por causa disso, ela foi sentenciada a ser enterrada até o pescoço e apedrejada até a morte. Poucas pessoas sabem maiores detalhes sobre a vida de Safia. Ela casou quando contava apenas 13 anos de idade. Isso mesmo. Safia tinha 13 anos de idade quando seus pais a deram em matrimônio ao senhor Yusuf, um homem com aparência grotesca, bruta, que devia ter um pouco mais de 50 anos. E logo depois que eles se casaram, a Safia engravidou e começou a ter filhos, né? Chegaram a ter 4 filhos. No local onde eles moravam, as oportunidades de trabalho tornaram-se cada vez mais escassas, o que fez com que Yusuf, né, o marido de Safia, ele migrasse para o sul, atrás de trabalho. Safia então ficou cuidando sozinha dos 4 filhos. Um surto de catapora acometeu lá a região. Ela ficou completamente isolada porque estava cuidando das crianças, né? Pense, uma mulher sozinha cuidando de 4 crianças num local onde todo mundo está ficando doente em plena savana lá na Nigéria, sem recurso algum. A gente sabe que é um lugar muito pobre de recursos. Então, quando o médico chegou lá na casa de Safia, 2 filhos dela já tinham morrido, já estavam mortos. Aí o marido, enquanto isso, o marido Yusuf estava fora, né? E para prover a família, ele deveria estar enviando dinheiro para ela, mas não estava enviando dinheiro para ela, estava enviando dinheiro para os pais dele. Aí Safia, para não passar mais aperto, ela vai e procura a sogra, pede ajuda da sogra, e diz: olha, eu sei que o Yusuf está mandando dinheiro para vocês aí,
E eu tô precisando de ajuda. Duas crianças já morreram, né? Eu tenho mais duas para sustentar. E imagine, né? A sogra simplesmente esbravejou com Safia, dizendo que tudo que estava acontecendo, aquela desgraça toda na região, era culpa dela. E depois condenou Safia. Veementemente, ela simplesmente falou: em nome do meu filho, eu repudio você. Eu a repudio. E quando você profere essas palavras de repúdio, né, lá no Oriente, na Nigéria, nessa localidade principalmente, você está repudiando, você fala, estou te repudiando 3 vezes, é uma sentença de divórcio. Então a mãe praticamente fez o divórcio do filho. É uma condenação irrevogável, não tem, aos olhos de Alá, para eles isso é sagrado, não tem mais como o casal se manter junto. Assim, Safia ela foi repudiada pelo primeiro marido. Mas, por que eu estou falando primeiro marido? Porque ela casou de novo. Casou com Mohamed, que já tinha outras 2 esposas. Esse segundo marido, né, uma das esposas dele se chamava Fátima e conseguiu convencer Mohamed a repudiar Safia também. 2 anos depois, ela casou-se com o terceiro marido, Mamã. Mas ele a tratava tão mal, que os parentes a convenceram que ela pedisse o divórcio dessa vez. Então já tinha sido repudiada 2 vezes, né, pelo primeiro marido, pelo segundo, e o terceiro ela acaba pedindo o divórcio. Já divorciada, lembra aquele segundo marido, o Mohamed, que era casado com a Fátima, que mandou ele repudiar Safia? Pois é, Mohamed pediu para que ela se casasse novamente com ele. Afinal, a Fátima tinha morrido. Então ele já podia ficar em paz com ela. E ela, sem saber o que fazer, né, com 2 filhos, aceitou. Aceitou, e o casamento com Mohamed poderia até ter dado certo dessa vez. Mas um dia ele voltou para casa com uma nova esposa. E Safia acabou sendo repudiada novamente, creia. Foi repudiada agora pela 3ª vez. Passado um tempo, começou a ser cortejada por um primo, Jácobo. Um primo distante, na verdade. E Jácobo, detalhe, era casado. E toda vez que Safia saía, aí o primo ia lá, encontrava ela, falava coisas gentis, agradáveis. Tudo isso aos poucos foi o quê? Seduzindo Safia, que já tinha passado por tantas decepções. E até que um dia, enfim, Jácobo fez o quê? Prometeu-lhe casamento. Ah, coitada. Então ela ficou radiante. Acreditou que a essa altura da vida, finalmente ela teria encontrado a felicidade. Aí se entregou completamente para Jácobo, entregou-se para esse amor e engravidou. Quando ela descobriu que estava grávida, foi correndo contar para Jácobo, foi toda feliz. Aí quando deu a notícia, para sua surpresa, ele aconselhou que ela fizesse um aborto. Mas Safia não aceitou isso. Um dia chegaram os policiais lá na sua casa. Seu pai sempre estava lhe prevenindo. Esse romance com o primo Jácobo, fora do casamento, era uma violação à lei islâmica. Quando a gravidez já não podia mais ser ocultada, então, quem foi que a denunciou? Ah, vocês estão pensando que foi o pai? Vocês estão pensando que foram os vizinhos? Os amigos curiosos? Não, foi o próprio irmão de Safia. Um irmão mais querido.
Aquele que quando ela era menina, ela carregava ele nas costas, vivia levando o irmãozinho para cima, para baixo, andando em todos os lugares com o irmão, cuidando dele. Foi esse irmão que a denunciou para a polícia. Depois de ter sido humilhada várias vezes, na hora que ela teve a sua sentença de morte decretada, o maior pesar de Safia foi que sua filhinha, que já tinha nascido, a dama, iria crescer sem mãe. 2 grandes lições essa mulher passou ao mundo com esse drama. A primeira foi que o fruto da sua ligação com o homem que a abandonou, a sua filhinha, a dama, que fora, para quando a gente analisa a situação, a dama, a filhinha dela, né, foram o motivo da sentença de morte. Esse fruto desse amor proibido, desse amor que foi um crime praticamente, era intensamente amado por ela. Em nenhum momento Safia deixou de olhar para sua filhinha com os olhos de muito amor. Mesmo condenada à pena capital, continuou a amamentá-la, a carinhá-la, considerando-a uma bênção, um presente de Deus. Outra grande lição é a do perdão incondicional. Quando foi decretada a sentença de Safia, o irmão que fez a denúncia, ele foi visitá-la. Sem esperar que ele falasse, Safia se aproximou dele e o abraçou fortemente. Seu irmão estava arrasado. Estava arrependido da denúncia que ele fizera. Ele ficou dando ouvidos aos amigos. Os amigos ficaram, vá, denuncie. Então ele não pensara nas consequências finais. Ele nunca pensou que iria levar a irmã à morte. E então choraram juntos. Choraram juntos, misturaram suas lágrimas. E foi então que, buscando reparar o seu erro, o irmão de Safia se ofereceu para auxiliá-la. Contratou um advogado que fez apelação perante a corte islâmica. E Safia foi perdoada. Considerada finalmente inocente, e sua história serviu para evitar que outras mulheres sofressem a mesma condenação. Vejam, foram as lições de amor, a filha e o perdão ao seu irmão que impressionaram o mundo inteiro. Esse amor incondicional à sua filhinha e o perdão incondicional ao seu irmão. Para a doutrina espírita, o perdão é a concessão incondicional de oportunidades para que o ofensor se arrependa, para que aquele pecador se recomponha, o criminoso se liberte daquele mal e se erga redimido para a ascensão luminosa. O perdão é libertador para quem o concede. Beneficia o perdoado? Sim, beneficia, mas principalmente a pessoa que perdoa. Porque perdoar é um processo que envolve razão e emoção. A ofensa é dominada pela emoção, os brios. Como uma onda, ela vem e preenche tudo. É o orgulho ferido. Só o tempo fará diluir a intensidade das emoções, dando espaço à razão, quando essa for alcançada pela maturidade espiritual. Por isso a espiritualidade superior ensina. O perdão realmente liberta. Liberta da mágoa, do ódio, da tristeza. Na lição máxima do Mestre Jesus, quando ele nos diz amai o vosso inimigo, fica muito claro que o perdão ele é um exercício de amor.
Por isso que o Mestre nos ensina na oração do Pai, na oração dominical do Pai Nosso, quando fala assim: perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, os nossos ofensores. Quando Jesus nos traz isso na oração dominical, Ele está querendo dizer que nós colheremos tudo aquilo que nós plantarmos. Se assim não for, como querer que as pessoas nos perdoem? Jesus é o nosso guia, o nosso modelo. É o Espírito mais puro que já pisou aqui na Terra. Conhecendo nossas limitações, o Mestre nos ensinou o perdão. O passo inicial desse exercício de amar para se alcançar o perfeito amor. Não teria o Mestre condições de ir adiante, de aprofundar o ensinamento, faça o estágio da humanidade naquela época que ele estava conosco aqui. Assim, enfatizou que é necessário perdoar. Quando Pedro vem e me pergunta: mestre, quantas vezes nós temos que perdoar o nosso irmão? 7 vezes? Fazendo uma remissão, inclusive, a o livro Levítico do Antigo Testamento. E Jesus fala: não, eu lhe digo em verdade que deveis perdoar 70 vezes 7 vezes. E uma senhorinha que procurou Chico Xavier falou: Chico, meu filho, eu já perdoei meu marido 490 vezes, mas esse homem me tira do sério, não estou aguentando mais não, Chico. Aí, nesse momento, o Espírito Emmanuel estava do lado de Chico Xavier e falou: Chico, fala para ela que ela deve perdoar 70 vezes 7 vezes, ou seja, 490 vezes, a mesma ofensa. Tamanha dificuldade que nós ainda temos em perdoar sinceramente alguém. Então, é um exercício de amor. Lembremos que Jesus, uma das maiores lições para mim, naquele momento derradeiro que ele está na cruz, são vários momentos lindos, óbvio, né? Quando ele fala para João: eis aí tua mãe, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho, mostrando aquele... São várias situações, mas o que mais me toca é quando Jesus dá o último suspiro e diz: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Ou seja, perdoa porque são espíritos ignorantes, são espíritos mais atrasados, são espíritos que não sabem o que estão fazendo. Lembra que eu falei no início? Que as pessoas que mais nos testam, que mais nos agridem, que nos ofendem, que nos colocam em situações indevidas, são espíritos mais atrasados. E nós não devemos jogar isso na cara delas. Ao contrário, se a gente se acha um pouco mais evoluído, a gente tem que dar o exemplo. Como? Perdoando. Diante, portanto, de qualquer situação, é necessário perdoar, é necessário amar. Como perguntar a Jesus qual o maior mandamento, e ele falou: são 2. Na verdade é um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é empecilho para que nós amemos. A dificuldade que nós temos para amar o próximo é uma dificuldade que nós criamos em nós mesmos. Muitas vezes porque nós não nos amamos. Quando a gente desenvolve o amor a Deus, poxa, imagine que dificuldade você amar algo que você desconhece, que você não toca. Mas como que eu sinto Deus? Eu sinto Deus em tudo ao meu redor. Em tudo.
Eu, quando quero tomar consciência da existência de Deus, eu olho para mim, eu olho para o mundo ao meu redor, eu olho para as pessoas e me vem um sentimento de gratidão imenso. E isso é amor a Deus. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse com você e não fazer ao outro aquilo que você também não gostaria que fizesse contigo. Então, nós estamos aqui para amar, mas não é amar qualquer amor. É o amor como Jesus entendia. Kardec ele faz essa pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Lembremos que caridade é o amor em ação na doutrina espírita. Então, a gente pode reformular essa pergunta dizendo qual o verdadeiro sentido da palavra amor, como entendia Jesus. Paulo de Tarso, em sua epístola aos Coríntios, ele fala: ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, sem caridade eu nada seria. Como sinônimos. Então, quando Kardec questiona a pleiade de espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Qual o verdadeiro sentido do amor? Eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência para com todos, ser bom para qualquer um, independentemente dessa pessoa estar agindo de forma correta contigo ou te ofendendo. Benevolência para com todos, com aqueles que você gosta e com os seus inimigos. Ser bom, inclusive, para seus inimigos. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Entender que os outros, que nós não somos perfeitos. Então, por que a gente vai exigir perfeição dos outros? Então, todos estamos aqui nos aperfeiçoando nesse planeta. E, por fim, o perdão das ofensas. O perdão incondicional das ofensas. Mas não é, você não está fazendo um favor para o outro quando você perdoa. Você está fazendo um bem a si mesmo. Porque você está se libertando daquela situação. Se libertando daquela pessoa. Então, esse é o verdadeiro sentido do amor. Essa é a grandeza de estarmos aqui, reencarnados. Uma hora encarnados, outra hora no mundo espiritual. Estamos aprendendo, evoluindo. E um grande aprendizado para esse mundo atual, um mundo que nós vivenciamos o tempo inteiro, as ofensas dos outros. As ofensas que nos chegam não só assim pessoalmente, mas nos chegam através de redes sociais, nos chegam em situações que menos nós esperamos, no trabalho, nas traições. Vamos trabalhar o perdão. Vamos nos esforçar para isso. Lembremos que esse é um grande bem que nós fazemos, não só como um gesto de amor ao próximo, mas principalmente amor próprio. Porque quem ama, perdoa. Quem ama a si mesmo, se perdoa. Quantas vezes a gente precisa também se perdoar? Porque tomamos consciência dos nossos equívocos. E se a gente fica remoendo essa situação, a gente não chega a lugar nenhum. O que é que temos que fazer? Tomar consciência dos nossos atos, das nossas mazelas, das nossas fraquezas e trabalharmos para sermos melhores. Porque o verdadeiro espírita não é aquele que já evoluiu, mas é aquele que está comprometido em ser um espírito melhor. Por isso, perdoe e seja feliz. Muita paz a todos, muita luz. Que Deus abençoe infinitamente.
Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu corro num segundo quando começo a cantar. E o pensamento parece uma coisa à toa, mas quando é que a gente voa? Quando começa a pensar. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não